Bom, em meio a esse diz que me disque, esse roça que me roça-me, aí é que o negócio pegou fogo. É aí que eu falei, não acredito, meu amor. Nessa troca de farpas, né, o Maduro, ele soltou essa, senhoras e senhores, que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo. Isso aí podia ser discurso de quem? Do Alexandre de Moraes também. Né? Sim. Então, você é o melhor do melhor do melhor do mundo em quê? Ah, eu sou o melhor do melhor do melhor do mundo em que sistema eleitoral, Jô? E criticou a transparência do sistema eleitoral do Brasil, afirmando, Nicolás Maduro afirmando, que não é feita qualquer auditoria nas atas de urnas por aqui. Mais uma vez, Nicolás Maduro. Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Olha lá, e é igualzinho o Lula, né? Ele fala meias verdades para jogar mentiras completas e faz esta lambança toda. Agora, por que ele falou isso, né? Eleições do Brasil não são auditadas. Ele disse isso. Matéria da Revista Oeste. Conhece? Conhece a Revista Oeste? Se não conhece, tem que ser assinante. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rebateu. Eu não sei. Aqui, ó, quem escreveu, o Christian, meu amigo Christian, como é que é rebater? Não é, ele só contestou. É que rebater é uma coisa forte, né? Rebater é você pegar, matar a cobra e mostrar o Paulo. Né? Então, aqui, o TSE, ele contestou o ditador da Venezuela, nesta quarta-feira, depois dele lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Procurado pela Oeste, o tribunal respondeu que o boletim de urna é um relatório totalmente auditável. Ao fim da votação, o documento é colocado na porta da sessão eleitoral a fim de que os eleitores e partidos analisem. Dessa forma, pode-se conferir os números com as informações divulgadas posteriormente pelo TSE. Durante um comício, né, aí repete aqui a matéria do Nicolás Maduro, e essa foi a resposta do TSE ao nosso colega aqui da Revista Oeste, Christian Costa. Bom, agora eu acho que ficaram de mal, hein, professor Suano? Eu vou deixar com o professor Suano, porque ele já explica a mentira do voto auditável na Venezuela, ele já nos explicou aqui. O professor Suano, para quem não sabe, ele tem um livro sensacional sobre a Venezuela. Tá? O Alemão, depois você acha aí uma foto da capa do livro do professor Suano e coloca enquanto ele fala. E só para lhe passar, professor, para a informação chegar completa para a nossa audiência, e nós somos campeões de audiência. Eu queria fazer igual o Ratinho antigamente, subir na cadeira e fazer... Eu queria falar isso aí. Deixa eu ver o que a concorrência está falando aqui. Eu adoro ver. Não, agora está no comercial. Deve estar lá em cima. Está no comercial. Não, está lá embaixo. Está lá embaixo. Não, entra no comercial que é o dia. Pobreza, e tem gente devendo like, hein? Bom, só para eu lhe passar, professor Suano, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela denunciou que mais de 60 meios de comunicação foram censurados no país nesta semana.
as restrições foram impostas pelas principais operadoras de internet estatais e privadas em veículos que contestam o regime de Maduro. Também algo bastante diferente do Brasil, hein? Deus nos livre, hein, professor Soares? Graças a Deus, nós não vivemos isso no Brasil. Mas explica por quê, olha aí, como destruir um país, o livro do professor Marcelo Suano, tá? Além de darem like, comprem esse livro, que ele é um livro, além do professor Suano ele escrever simples, a gente entender, a gente toma uma aula na leitura. Eu não consigo escrever tão... É um belo livro, você não pode deixar de ler. Como destruir um país. Ó, o alemão falou que está em promoção especial na Amazon, tá? Então, aproveita Como Destruir um País, do professor Marcelo Suano. Professor. Pavinato, a comparação que foi feita, primeiro, muito obrigado pelos teus elogios, vindo de ti, para mim, isso é uma medalha que eu estou recebendo, e fico muito honrado mesmo. Mas olha, vamos começar a questão da auditagem que ele fala que existe lá e não existe aqui. Se eu estiver enganado, se eu não estiver enganado, melhor dizendo, eu creio que uma das críticas que fizeram ao Bolsonaro é de que ele acusava a possibilidade de fraude no Brasil sem ter comprovação. E por isso ele poderia ser acusado, incriminado, processado. No entanto, qual era o argumento que o Bolsonaro dizia? Pô, não tem nem como comprovar porque vocês não permitem que eu faça auditagem. Era esse o grande problema. Pelo menos isso é o que corria no Brasil naquele momento. O que o Maduro fala é exatamente o fato de que eles têm as urnas como nós temos, mas as urnas deles é de terceira geração. Então, não apenas ele pode fazer a auditagem no local, como ele pode fazer a auditagem depois, no caso de se alegar que não corresponde à quantidade de votos por um suposto erro. Por exemplo, você vê que na cidade inteira todo mundo está de um determinado partido ou num determinado candidato. E, no entanto, aparece na urna quase 100% para o opositor daqueles que estão naquele local. Ora, não bate. Isso então, na Venezuela. Vamos dizer que seja na Venezuela. Tá, vamos dizer que seja na Venezuela. Por exemplo, na Venezuela, agora eu já misturei o que é Venezuela e o que é aqui, mas pela explicação do TSE, falou assim, tá, tem o relatório da urna que fica na porta da sessão. A sessão é a salinha que você vota, que fica dentro de uma zona, que é esse país, que fica dentro de uma outra zona, né, que é o seu colégio eleitoral. Bom, você vai na zona, você vai para a zona, chega na sua sessão. Aí todo mundo vota. Aí vamos supor que tem que todo mundo ficar esperando na porta, ali na zona, tem que todo mundo ficar na zona, né, na porta da sessão, aí encerrou, pôs lá o bilhete. Cada um vai lá verificar o seu voto. E cada um tem que ticar ou falar em quem votou ou fazer aqueles negócios de quadradinho. Fazer assim, né? Você vai fazendo assim, Bolsonaro, Lula, ou coisa assim, Maduro, você vai fazendo um risquinho. Isso quando é físico. Não, mas você faz escondido. Vamos imaginar que traz aquela cartolina da urna para fora, lá ele põe na zona, põe ali no meio da zona, tirou. Aí a pessoa, ela tem lá o nome do candidato 1, candidato 2. A pessoa vai lá e faz um risquinho só. Aí depois você conta os risquinhos e confere com o relatório da urna. É mais ou menos assim. É muito mais fácil. Aí porque daí se todo mundo que ficou na zona, na porta da sessão, falar assim, não tá batendo. E aí? O que eu interpreto do que ele falou é que ele está dizendo o seguinte, termina a votação, sai o boletim. Se alguém desconfiar, você tem como auditar porque tem um voto físico ali também, além do voto digital. Isso da Venezuela. Era esse que ele está dizendo. No Brasil isso não é possível, porque o voto físico não aparece. O que aparece é apenas o voto digital. Aí você diz assim, eu não acredito que esse resultado da tabela corresponda ao que está na urna. Como é que faz a auditagem porque no Brasil? A única coisa de auditar é assim, é fazer o risquinho, é fazer o que eu acabei de falar. Esse boletim que ela está se referindo sai da própria urna, não é? Sim, essa questão? Detalhe é isso. Se essa urna ela já está, supostamente, tá? Se ela já está marcada, supostamente marcada, o relatório automaticamente também já sai marcado. Exatamente. O que ele está dizendo é, no caso da Venezuela, existe a possibilidade de auditagem, porque o boletim pode depois ser confrontado com a contagem, que nem você fez, do voto físico, que também está lá. Que era a reivindicação daqui, sem né? desrespeitar o sigilo do voto. Porque quando você coloca o voto, você primeiro vota, aí sai um papelzinho, aí você diz, corresponde ao que eu quis. Você pega na Venezuela, assim, a pessoa saiu da urna, caiu, aí tem um oficial do exército, pega e fala,
ó, aqui o seu voto. Assim mas pode ser também? Na Venezuela, algumas pessoas acusam disso ter acontecido. Mas o que ele fala é que existe Porque a possibilidade. foi esse o argumento pelo qual o ministro Gilmar Mendes, ele maculou como inconstitucional a lei que fazia a impressão do voto da urna eletrônica. Mas o detalhe é que não acaba com o sigilo tendo a impressão do voto. Por quê? Porque você está dentro de uma cabine. Então você pega, olha, confirma aquilo que eu digitei. Ponto. Aí você coloca numa urna que fica o voto físico. No final sai uma tabela, sai o boletim. E o boletim diz tantos votos para o Arthur, tantos votos para a Geisiane, tantos votos para o Pavinato, tantos votos para o João. Ok, está aqui. Se por acaso houver a suspeita de que algo está errado, aquele boletim pode ser confrontado com o voto físico que foi depositado depois de você ter feito o voto digital. O voto digital, ele acelera a contagem. Ora, o que ele diz é que lá eles conseguem fazer isso. No Brasil, não. Pelo amor de Deus, Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Quem está falando isso é o Maduro. Por favor, decrete prisão a ele. Não sou eu. Estou tentando interpretar o que o Maduro falou. O que ele está dizendo é isso. Lá eles podem confrontar, porque é uma urna de uma outra geração. O que ele disse é que aqui no Brasil não pode ser auditado, porque a auditagem no Brasil é dito o seguinte: se alguém desconfiar, eles vão na urna e conferem para ver se o boletim está de acordo com o que está na urna, e não com voto físico. Qual é o significado de auditar? É conferir. É conferir. Agora, a mentira que e ele quem faz... confere o ferre, confere o ferraceiro. Mas assim. a mentira que ele faz, o Pavinato, é que ele diz assim, 54% das urnas... Aí ele vai aqui, só na zona que ele sabe que ele são ganha. auditadas. É. A realidade é que quem define... Vai na zona das negas dele. Vai lá na zona das negas dele. Aí ele ganhei, ó, 54%. Que olha, conversa. É uma mentira deslavada. De 54% das urnas são auditáveis ou são auditadas constantemente. Por que isso é uma mentira? Porque se porventura houver uma suspeita de que houve uma eleição fraudada, a oposição entra com a solicitação no Conselho Nacional Eleitoral, que define onde será feita a auditagem. E o percentual não é de 54%. Eu não sei se é 0,5% ou 5%. Alguma coisa muito significante. E é o Conselho Nacional Eleitoral que diz assim, eu quero que seja auditado aqui, ali e acolá. Ponto final. Uma vez definido pelo Conselho Nacional Eleitoral, é como ser definido pelo Congresso Nacional Brasileiro, como ser definido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Executivo, que lá são 5 poderes. O Conselho Nacional Eleitoral não é um penduricalho, um puxadinho do STF. Lá o Conselho Nacional Eleitoral é um poder à parte, tal qual o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ele é à parte. Então é ele que define onde será feita a auditagem. Olha o que aconteceu na eleição em que o Chaves ganhou do Henrique Capriles. Como foi? Foi 0, alguma coisa por cento, ou 1,2%. Olha que coisa interessante. Isso. Foi muito pequeno. Aí o que o Capriles... Pequeno. O que o Capriles solicitou? Auditagem para a conferência dos votos. O que foi que o Conselho Nacional Eleitoral fez? Tudo bem, vamos auditar X% em determinados lugares. Aí o que o Capriles fez? Eu quero a auditagem de 100%, porque é um direito da oposição ter certeza de que os votos foram computados adequadamente. O que eles fizeram? Acusaram o Capriles de ato terrorista e golpe de Estado, porque ele estava mobilizando a sociedade para se contrapor num governo íntegro. O Capriles teve que ter a boca calada, foi a Procuradoria-Geral da Venezuela que entrou com uma ação para prender o Capriles e prender todas as pessoas que quisessem ir às ruas. Gente, olha, agora, ó, eu vou colocar aqui, parece que nós estamos vivendo, né? tenho muita responsabilidade ao comentar. Eu comecei com o professor Sônia, que ele é um profundo conhecedor do sistema da Venezuela. O que me preocupa, esse relato histórico, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência ou é a versão brasileira de Betty a Feia? É a versão brasileira de Betty a Feia, né? É o Chiquititas brasileiro, é o Rebelde da Record, né? Você está fazendo as novelas aqui, é a mesma coisa de gravar a Usurpadora no Brasil. Porque, veja, o discurso do Maduro, a primeira parte é igualzinho ao discurso do Lula. Sim. Só eu sou capaz do amor, da fé, da esperança, da verdade, da bondade, e vocês todos sou eu e eu sou vocês. É a mesma coisa. E se eu perder, né? E se eu perder, é o fascismo, é o nazismo, enfim, é a Brigitão pelada dizendo que era você. Bom, segunda parte.
O sistema eleitoral venezuelano é o mais maravilhoso do mundo, é o melhor do mundo. O discurso igualzinho do STF. Eu não estou dizendo que não seja o melhor do mundo, mas eles falam a mesma coisa do seu sistema eleitoral. Terceiro, no Brasil não se audita, aqui se audita. Sim. Auditar é conferir. Conferir é você ir lá olhar depois, não tem como auditar antes. Né? Você vai lá e confere um ato do passado. Audita. Posso só falar uma coisa que você disse? Aqui se confunde a auditagem pelo fato de, no início, fazer um teste das urnas para buscar aquilo que se chama zerésima. O que é a zerésima? Confere-se para ver se a urna está zerada, não tem nenhum voto. E aqui se diz que isso já é o suficiente para a auditagem, mas a auditagem é exatamente o que você está falando. Você não audita antes. Antes só se vê se a urna está zerada. A auditagem vem depois para confirmar se aqueles votos que estão computando como totais correspondem ao que está lá. Por que o Maduro diz que aqui não tem capacidade de auditagem? Porque você não tem como conferir o boletim que vem da urna com o voto físico que confirma que a urna não está quebrada. Não vou entendi, mas é que eu queria colocar. Auditar, né, vem de auditur, do latim. Então, você vai ver uma coisa que passou, uma coisa que ocorreu. Para o TSE, é isso que me preocupa e eu quero colocar aqui em boa língua portuguesa. Para o TSE, sim, no Brasil se audita, porque sai o resumão a hora que a urna encerra. Sai lá o papel, né, com o número de votos para cada candidato. Isso é auditar para o TSE. Porque o que o TSE respondeu para a Revista Oeste foi isso. Sai isso aí. E auditar para mim você pega, todo mundo espera na sessão, acaba, vai lá cada um fazer um pauzinho no candidato que votou. E se alguém falar aí não está batendo? Não. Então, auditar para o TSE tem um sentido um pouco sui generis. E o Maduro fala também, a gente é auditado, quando na verdade audita 0,4 e diz que auditou tudo. E ele também tem um sentido sui generis para auditar. Fica difícil nessa guerra. Fiquem à vontade e comentem com responsabilidade. Eu vou dar uma confirmada só se é 0,5% ou 5% que é auditado. Mas isso é irrelevante. É a mesma coisa. Desculpa, você ia falar. A questão do Brasil ia ser assim também, né? A questão da... Quando o Aécio, Simone Tebet, lembra logo depois da reeleição da Dilma, todo mundo era a favor, né, de que se fizesse o voto impresso, que seria uma pequena porcentagem das urnas, o voto iria para uma caixa lá, né, os papéis, e não é que você teria acesso, é isso, né, professor? Você não teria acesso. Ele continua sigiloso. Isso foi aprovado. Todos discutiram, aí de repente todos mudaram de opinião quando o Bolsonaro e tal começou a encampar essa ideia. Agora, é importante dizer que a Venezuela é uma ditadura, né, o Lula, o Celso Amorim escorregam ali para falar. Ao que consta ainda, o Celso Amorim irá lá como, né, confirmar a eleição. Agora com essa rusga. Celso Amorim que tomou carão, né, lá nos Estados Unidos, porque fez uma comparação também completamente esdrúxula, colocou de novo Israel no meio e tal, e tomou carão lá. Então é essa pessoa que vai lá conferir, e os ministros também, TSE, né, 2 do TSE. Agora eu não sei TSE que nos proibiu. Torta de climão. Pois é. E a novidade foi ele ter colocado, até ele falar, responder pro Lula, tudo bem, mas ele ter colocado a questão da auditagem das urnas no Brasil, essa foi a novidade. Pegou todo mundo de surpresa. Foi aí que eu deixei de achar que era um teatro. Porque antes eu achei que fosse um Teatro das Tesouras 2.0, assim, pegou pesado. Vou fingir. Mas aí quando você vê, e eles são do Foro de São Paulo, a gente precisa colocar nessa equação o Foro de São Paulo. Então a gente está falando de tiranos do Foro de São Paulo, essa que é a verdade, né, que partem de ideias completamente ditatoriais que estão brigando. Provavelmente o Maduro está incomodado de não receber um apoio mais incisivo, mais de 100%, isso está criando um racha dentro do Foro de São Paulo, que é aquela organização, só rapidinho, professor, só para dizer o que é o Foro de São Paulo, né, que é aquela organização desses líderes ditatoriais de esquerda para tornar toda a América Latina de esquerda, e eles têm um plano de longuíssimo prazo. O objetivo é ser tomada, inclusive o PT, durante a campanha presidencial do ano passado, eles mesmos liberaram lá um mapinha com a América Latina ali aparecendo os países em vermelhos, que eram os países ali dos líderes do Foro de São Paulo, desses países, que o objetivo é tornar toda a América Latina comunista. Posso trazer, sem muita teoria conspiratória, mas há um problema na Venezuela em que o Maduro
ele é questionado dentro do PSUV e ele é questionado pelas lideranças chavistas históricas. As ditaduras caem, né? Todas uma hora. O detalhe maior é que tinha um cara... Quando Maduro assumiu a presidência da República, ele era vice-presidente, ele foi indicado pelo Chávez para ser vice-presidente. Isso. A diferença que tem é que lá o vice-presidente não é eleito. Quem é eleito é o presidente. E o vice-presidente ele é escolhido a dedo pelo presidente depois de ser eleito. Eles venham você. Aí indicaram, o Chávez indicou o Maduro, que era ministro das Relações Exteriores, mas chamou no momento de crise em que o Chávez estava desenvolvendo a doença. E ele coloca o Maduro como vice-presidente porque o Maduro era uma figura inexpressiva e medíocre da perspectiva do Chávez, que não queria uma sombra. Quem era o medo que o Chávez tinha? Ele tinha medo de um cara chamado Diosdado Cabello, ou Cabello, ou Cabejo, sei lá como é a pronúncia correta, que era um cara que foi capitão... Eu não sei, é Diosdado, aquilo que o Alexandre não tem. Pode ser. Tá, é isso aí. E ele participou da tentativa de golpe de Estado em 92 junto com o Chávez. Ele é uma figura histórica que veio do Exército e é acusado de ser um indivíduo envolvido com grandes gangues na Venezuela. Inclusive, ele é identificado pelos Estados Unidos como sendo um possível indivíduo de grupos de crime organizado, razão pela qual existem sanções contra o Diosdado Cabello. O problema todo é que essa peça é a peça do chavismo por excelência, não é o Maduro. E o Maduro sempre foi questionado. O que pode estar acontecendo? Pode estar de o governo brasileiro ou o Foro de São Paulo está dizendo, acabou o Maduro. A gente precisa de um outro cara. Exato. A gente precisa de uma crise na Venezuela e nessa vem o cara, como o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, vem o cara que é o partido da ordem. Colocar ordem na bagaça. E para colocar ordem, teria que ser um cara com ascendência no Exército, que tem história dentro do chavismo e que já ocupou todos os cargos na Venezuela, exceto de presidente da República. É o Cabello? Não sei. Mas pode ser de já dentro está tendo um racha e aqui no Brasil alguém está apontando para o lado que vai ficar. Sabe o que eu achei Pode ser estranho? O isso. Maduro ele não foi para as Olimpíadas de Paris? Acho que não. Não, ele não é bem quisto lá? Ele não é quisto em quase lugar nenhum. Não, mas até em França? Não, mas na França... Brigitão não falou que pode vir aqui fazer o que quiser? Aí é só, Vamos pro cabaré. Só a Janjinha que Acho pode. que até na Rússia evitariam ele. Agora, você sabe que um dos argumentos para porque no Brasil foi aprovado o voto auditável na urna eletrônica. Né? O Congresso aprovou, o presidente sancionou, mas a lei ela foi declarada inconstitucional e um dos motivos era esse. Né, a coagir as pessoas perderem o sigilo do voto em áreas de crime organizado, porque aqui no Brasil não tem presunção de inocência, tem presunção de crime. Eles falaram do custo também, né? Que o custo ia ser alto. É tudo ao contrário, a Constituição está escrito alguma coisa, aí vai o STF, guardião da Constituição, né, que nem um marco territorial. Eles regularam o que está escrito na Constituição, eles falam, não, a Constituição não quis dizer o que ela escreveu. Né? Me desculpa, mas o que está escrito aqui não quer dizer o que está escrito. É mais ou menos assim que a gente vê a jurisprudência hoje no Brasil. E essa coisa do voto é a mesma coisa, porque se você for falar da segurança da pessoa, a inviolabilidade do voto, devia ser proibido a gente ter recibo quando a gente sai de uma loja. Você sai do shopping center. Eu entrei na Louis Vuitton, comprei um porta-cartão, coloquei no meu banco, paguei R$8.000. Devia ser proibido dar o recibo, porque isso está colocando a pessoa em risco de vida, né, Luiz Arthur Nogueira?